Olá, eu sou Thaís Ferreira, eu sou professora do Departamento de Nutrição Clínica da Unirio. A Unirio é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né? Lá na Unirio eu atuo na área de nutrição clínica e por isso faço parte da equipe do ambulatório de doença inflamatória intestinal do nosso hospital universitário, que é o Gafreguinle. Né? Eu estou aqui para apresentar para vocês um material educativo que nós desenvolvemos, junto com a professora Fabrícia, né, Fabrícia Junqueira, coordenando o desenvolvimento desse material, que é um material sobre alimentação e nutrição para pessoas com doença inflamatória intestinal, que a gente está lançando aqui agora nessa parceria com a AD Rio para celebrar o Maio Roxo, né? É com muito orgulho que eu digo para vocês que a ideia desse material, ela surgiu a partir de uma aluna. Ela veio de uma aluna nossa, hoje já nutricionista, chamada Stephanie Pacheco, e sob minha orientação e da professora Fabrícia, a Stephanie foi desenvolvendo a ideia que era de produzir um material complementar às consultas, né, aos atendimentos individuais feitos lá no ambulatório. Né? Isso aconteceu em 2017, de lá para cá a gente veio aperfeiçoando o material, trocando ideias com outros colegas, outros alunos participaram, né, do processo, para que agora, né, com tudo que a gente tem para fazer aí, para que agora a gente conseguisse lançar esse material, tá? Eu fiz aqui algumas anotações de umas coisas legais para falar para vocês do material para eu não esquecer. O que vocês vão encontrar lá nesse material, né? Inicialmente, a gente chamou esse material de cartilha, né? A ideia da Stephanie veio com esse nome, né? De cartilha. Mas depois, conversando com colegas, estudando um pouco, lendo, a gente entendeu que cartilha não era o nome mais adequado, porque cartilha ela é um conjunto de normas, né, que uma pessoa diz que é certo e a outra pessoa, as outras pessoas têm que seguir. E não é isso que caracteriza o nosso material. Né? O nosso material ele foi desenvolvido a partir de muitos saberes, né, de nós profissionais de saúde, dos nossos alunos e também das pessoas com doença inflamatória intestinal, né, lá do ambulatório do Gafre, que participaram de todo o processo com a gente, desde a escolha dos temas a serem abordados, até a avaliação de cada prova, né, de cada etapa que ficava pronta. Então, por isso a gente passou a chamar mais de material educativo, passou a chamar de material educativo e não abandonou um pouco essa ideia de cartilha, tá? O que vocês vão encontrar lá? No início do material, vocês vão ver que a gente colocou informações gerais sobre a doença. O que é a doença inflamatória intestinal, quais são os principais sintomas, quais são os órgãos afetados, né? A gente falou um pouco sobre essas diferentes fases, fase ativa e fase de remissão, porque a gente observava lá no ambulatório que as pessoas tinham muitas dúvidas em relação a isso, não sabiam muito bem nem qual era a doença que tinha, né? Então a gente achou importante dar essa introdução. Depois a gente entra na parte de alimentação propriamente dita, tá? No material. A gente explica alguns conceitos importantes, como alimentação saudável, alimentação adequada, né? O que é isso? O que é uma alimentação além de saudável, adequada? Ela precisa ser saudável para fornecer os nutrientes, né? Composta com alimentos de qualidade, mas ela também precisa ser adequada para a situação de cada um de nós, né? Presença ou não de doenças, situação econômica, religião, cultura. A gente fala um pouquinho também de dicas sobre aquisição de alimentos, como escolher os alimentos na hora da compra, sobre a importância de cozinhar, né? Um hábito que a gente tem que retomar cada vez mais, tá? Depois, a gente procurou oferecer orientações com base nos diferentes grupos de alimentos e nas diferentes fases da doença. Então, o que é melhor comer na fase ativa da doença inflamatória intestinal e o que não é recomendado? O que é melhor comer na fase de remissão da doença inflamatória intestinal e o que não é recomendado, tá? A gente procurou colocar ilustrações, colocar tudo de uma forma bem clara para tentar gerar o mínimo possível, né, de dúvidas.
tá? A gente sabe que a alimentação, ela pode interferir muito no desenvolvimento dos sintomas, né? Apesar da alimentação não ser uma causa importante da doença inflamatória intestinal, né? Uma causa, mas ela pode piorar os sintomas quando o indivíduo está na fase ativa da doença, né? Ou ela pode ajudar a controlar, manter aquela fase de remissão por mais tempo, né? Então é isso que a gente busca com a alimentação, procurar conferir uma melhor qualidade de vida também para as pessoas com doença inflamatória intestinal, né? E por isso tão importante esse aspecto do tratamento. Claro que aliado aos medicamentos adequados, ao tratamento cirúrgico que for necessário, a ajuda de mais algum outro profissional, por exemplo, como psicólogos, né? Por isso que a gente fala que é tão importante que o indivíduo com doença inflamatória intestinal seja assistido por uma equipe multidisciplinar, né? Com todos esses profissionais. Esse material educativo, ele tem como objetivo complementar o atendimento individual. Então, é importante reforçar que esse atendimento individual, ele é importante sim, ele é essencial, mas a gente entende como necessário conferir mais autonomia à pessoa com doença inflamatória intestinal, né? Fornecer ferramentas, informações para que ela possa fazer as melhores escolhas em relação à sua alimentação, né? Especialmente em momentos como esse que a gente está vivendo, né? Da pandemia, da Covid-19, quando a gente está com acesso restrito a alguns profissionais de saúde, em alguns momentos, né? Vivendo esse momento de distanciamento social, quanto mais informação as pessoas têm, melhores escolhas elas podem fazer. Então, acho que o lançamento até do material vem num momento oportuno, tá? No final do material, a gente selecionou algumas informações importantes que estão presentes lá no Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento do Ministério da Saúde, né, com recomendações oficiais sobre a alimentação do povo brasileiro. A gente pensou ali uma informação que a gente acha muito importante em relação ao grau de processamento dos alimentos, né? O que são alimentos in natura, o que são alimentos processados, o que são alimentos ultraprocessados, né? E quais que a gente deve preferir, né? Acho que é uma regra de ouro da nutrição, né? Sempre dar preferência aos alimentos in natura e comer o mínimo possível dos ultraprocessados. Isso para todas as pessoas, não só para as pessoas com doença inflamatória intestinal, tá? Queria dizer para vocês que esse material educativo sobre alimentação e nutrição na doença inflamatória intestinal está disponível no site da Escola de Nutrição da Unirio. Vou pedir para o pessoal da AdRio colocar para vocês o link aqui, né? O caminho lá para encontrar esse material no site. Vocês podem fazer o download, tá em PDF. Acho que fácil de ler assim no celular, né? A gente buscou esse formato, então fiquem à vontade. A gente acha que o material tá bem bonito, acha que tá acessível para todo mundo que precisa, com uma linguagem fácil, com informações que são direcionadas mesmo para as pessoas com doença inflamatória intestinal, tá? É um material para essas pessoas, não para os profissionais de saúde, tá? Eu quero dizer também, importante dizer para vocês, que os atendimentos que acontecem lá no ambulatório, esses atendimentos que a gente faz, né, com nós, professores da nutrição e os alunos da nutrição, ele só é possível por conta do desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão que a gente faz lá no ambulatório. A nossa atuação lá no ambulatório se dá via esses projetos, né? Então é importante reforçar a presença da ciência, a produção de conhecimento de qualidade envolvendo o saber popular dentro da universidade pública, no caso, dentro do nosso hospital universitário e do nosso ambulatório. A gente fica muito feliz, né, de poder trabalhar dessa maneira e ver um produto tão importante desse trabalho podendo, né, ajudar muitas pessoas. Agora, a professora Fabrícia vai falar um pouquinho para vocês sobre alimentação e nutrição nesses tempos de Covid-19, né? Para as pessoas com doença inflamatória intestinal. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês aproveitem o material, espero que seja útil, troquem com a gente, deem um retorno e espero que a gente possa se encontrar em breve em algum evento da AdRio para conversar pessoalmente, né? Para discutir e ouvir vocês sobre, enfim, o quanto que esse material está sendo ou não aproveitado, tá bom? Até lá! Olá, tudo bem?
Meu nome é Fabrícia Junqueira, eu sou nutricionista, sou professora da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio, e também atuo junto com a professora Thais, como ela comentou anteriormente, né? Faço parte da equipe do ambulatório de gastroenterologia do Hospital Universitário Gafreguini, né? O HUGG. No hospital a gente então atende os pacientes que apresentam doença inflamatória intestinal e são acompanhados pela equipe é, do ambulatório de gastroenterologia. Gostaria de agradecer o convite da AD Rio para falar um pouquinho nesse segundo seminário, né, do Maio Roxo. A Thais falou sobre a cartilha, e meu objetivo aqui então é falar um pouquinho para vocês sobre alimentação em tempos de Covid-19, em tempos de pandemia, né? Acho que muito tem se falado, né, na mídia, nos meios de comunicação, sobre o que é o Covid e a questão da transmissão, né, e prevenção. Eu vou rapidamente relembrar alguns pontos em relação à transmissão, que eu acho que são importantes para todos de uma maneira geral, assim como para os pacientes que apresentam doença inflamatória intestinal. Então, a transmissão pelo Covid-19, né, ela ocorre principalmente por meio de gotículas e secreções que a gente expele, né, que saem da nossa boca e do nariz de uma pessoa que está infectada, e vai atingir os olhos, o nariz e a boca de um outro indivíduo, né? É importante deixar claro, isso já é bastante dito também, que uma pessoa infectada, ela não necessariamente ela apresenta os sintomas, o que acaba sendo bastante complicado, né? Então, essa pessoa que às vezes nem apresenta os sintomas, ela pode, por exemplo, ir ao supermercado e está escolhendo, vamos supor, uma banana ou uma maçã, né? E ela pega aquela maçã, ela coçou o olho, ela coçou o nariz, ou ela espirrou e ela pega aquela maçã. Ela não leva a maçã para casa, ela deixa a maçã ali no supermercado, ou na feira, por exemplo, no hortifruti, e depois, posteriormente, eu vou até o supermercado, pego aquela maçã, escolho aquela maçã e levo aquela maçã para minha casa, que apresenta então as gotículas de saliva, do espirro, do nariz daquele indivíduo, né? Que está contaminado, que apresenta o vírus, então, o Covid-19, né? Dessa forma, eu, que não apresentava os sintomas, que não tinha infecção, posso acabar me contaminando, até porque se eu pego essa maçã, eu posso levar a mão ao olho, eu posso levar a mão à boca, então acabo me contaminando com o vírus, né? É importante também dizer que esse vírus ele também ele se apresenta hoje em dia, né, já é sabido que ele também está presente nas fezes dos indivíduos, pode estar presente. A contaminação é um pouco menor, mas não, acaba sendo um meio também de contaminação. E pensando no paciente que apresenta doença inflamatória intestinal, que pode ter uma necessidade aí aumentada, um número de evacuações, né, uma frequência de evacuações aumentada, acaba sendo um maior risco, né, se a gente não toma então os devidos cuidados, não tem a questão da higiene, de lavar as mãos após ir ao banheiro. Às vezes, quando a gente tem a necessidade, a gente vai falar apesar da necessidade do isolamento social, mas se eu tiver necessidade de ir à rua, de sair de casa e utilizar um banheiro público, né, é fundamental, então, que eu me preocupe, que eu saiba que essa transmissão ela também pode acontecer via fezes, tá? Pensando então nas vias de transmissão, o que seria importante, o que é importante que eu faça para prevenir a contaminação, então, né? Então, a primeira coisa que é muito dito, que a maioria das pessoas consegue fazer, que está fazendo, é o isolamento social. Então, o isolamento social ele ajuda na redução e na extensão desse vírus, o quanto ele se espalha, né? Então, isso é fundamental. Mas outras condutas, elas também devem ser tomadas. Acho que o que muito também, né, tem dito e é fundamental é a questão da lavagem das mãos, né? Então, com água, sabão, existem vários vídeos, vários materiais disponíveis na internet, na mídia, sobre a forma correta de se lavar as mãos. Na falta, na impossibilidade de utilizar água e sabão para lavar as mãos, a gente deve então fazer uso do álcool gel a 70%, né? Para que a gente consiga higienizar as mãos de maneira adequada. Lembrar sempre, quando no momento de espirro, no momento de tosse, de colocar o braço na frente, de usar um papel descartável ou mesmo um pano, mas para poder evitar, às vezes,
vezes, a contaminação do próximo, do outro, né? Evitar encostar essa mão que pode estar contaminada nos olhos, na boca, no nariz, manter sempre aqueles aparelhos, aqueles itens que a gente utiliza de maneira com frequência, né? Então, por exemplo, uma chave, o celular, o brinquedo das crianças, um computador que às vezes é compartilhado, então tem que estar sempre higienizado esse material, né? Lógico, manter a casa limpa, arejada, tentar sair o menos de casa possível, né? A questão do isolamento social, como a gente comentou, e infelizmente nesse momento a questão do beijo, do abraço, do aperto de mão também deve ser evitado. A gente deve evitar de forma, né, concreta esse contato com os outros indivíduos. A alimentação ela é fundamental, né, para todos os indivíduos, para o paciente com doença inflamatória intestinal, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E tentar ter uma boa noite de sono também, né? Sobre a higienização das embalagens, a higienização dos alimentos, sobre aquela maçã que eu peguei lá no supermercado, na feira, como é que deve ser feita a higienização desse material, né? Então, tanto o alimento quanto a embalagem acaba sendo um veículo de contaminação pelo Covid, né? Um veículo ele leva esse vírus, ele pode trazer esse vírus para dentro da minha casa. Ah, Fabrícia, mas eu não fui ao supermercado, eu não coloquei a mão na maçã. Mas se você pede, às vezes, uma entrega em casa, um delivery, quando essa mercadoria, quando esse alimento chega na sua casa, ele pode estar contaminado e por isso que a gente tem que ter uma série de medidas, né, para evitar, então, a contaminação pelo Covid. Porque ele pode ter sido manipulado por uma pessoa que tem a doença, né? Então, como é que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer em relação à higienização das embalagens, né? Então, tanto o produto que chega na sua casa, de vidro, lata, plásticos, que sejam plástico rígido, né? Eles devem ser lavados com água e sabão. Uma coisa que as pessoas têm brincado muito, né? Gostariam de ganhar uma máquina de lavar compras. Eu sei que dá trabalho, eu sei que a gente gasta um tempo fazendo isso, mas é fundamental que esse material, que esse alimento, que essa embalagem, ela seja higienizada antes de ser consumida, de ser manipulada, de ser guardada na geladeira, no seu armário, tá? Então, se eu não puder lavar com água e sabão esse produto, a gente deve passar um pano úmido ou um papel toalha, né, um papel descartável com álcool 70, né? Então, ou eu lavo com água e sabão, ou então higienizo com um papel toalha ou um pano úmido e o álcool 70. Se esse produto tiver duas embalagens, por exemplo, uma caixa de farelo de aveia, né? Então a gente tem aquela caixa de fora, aquela parte de papelão, e dentro tem um saco, né? Um saco plástico. Então, se eu puder descartar essa embalagem externa que entra em contato no supermercado, né, no mercado, na feira, por exemplo, com outras pessoas, que eu evite a manipulação, né, daquele alimento. Então, se eu descartar a embalagem de fora e ficar com a embalagem de dentro, também é uma boa opção. Quando a gente fala da fruta, das hortaliças, das verduras, dos legumes propriamente dito, a gente precisa higienizar esse alimento com bastante cuidado, né? Não só as embalagens, como também o próprio alimento. Então, o que a gente deve fazer é lavar com água corrente, né? Primeiro, para tirar aquela sujeira mais aparente da verdura, do legume, das frutas, e depois a gente precisa colocar esse alimento de molho, né? Então deixar imersão em água, e aí como é que a gente faz essa solução? 1 litro de água em 1 colher de sopa de água sanitária ou hipoclorito de sódio. Então a gente vende no mercado, no hortifruti, um comprimido ou na forma de gotinha que a gente pode comprar, fazer uso, ou mesmo o hipoclorito de sódio, a famosa água sanitária que a gente tem em casa. A gente só precisa prestar atenção, tomar cuidado para que essa água sanitária ela não tenha, ela seja possível de ser utilizada com alimento, ela não tenha odor, por exemplo, não tenha cheiro, algum cheiro específico, né? Então, sendo uma água sanitária comum, sem odor, sem cheiro, 1 colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água. Eu vou, depois de higienizar aquela minha maçã, eu vou deixá-la de molho nessa solução por 15, no máximo 20 minutos. Depois eu devo enxaguar novamente esse alimento, maçã, o alface, a minha couve, para poder então ou fazer o consumo imediato ou então armazenar esse produto, né? Uma pergunta que acaba sendo feita com uma certa frequência eu troco o hipoclorito, eu não uso hipoclorito não, mas eu uso vinagre.
O vinagre ele não é capaz de matar esses micro-organismos como o hipoclorito de sódio. Então, o vinagre ele não deve ser utilizado, ele não é a escolha adequada para higienizar esses alimentos, tá? Agora, não adianta nada eu higienizar o alimento e não higienizar, por exemplo, a bancada onde eu vou manipular esses alimentos, né? Então, uma coisa que às vezes eu percebo, as pessoas vêm com uma sacola da feira, com uma bolsa do supermercado que ficou no chão, às vezes para poder abrir uma porta, para poder entrar numa condução, e depois a gente coloca essa sacola, às vezes, em cima da bancada, em cima da pia, né? Então, se eu higienizei o alimento, mas depois eu vou cortar minha maçã numa bancada que está suja, com certeza eu tenho maior risco de contaminação, né? Então é importante que eu higienize essa bancada, que eu higienize os utensílios, o eletrodoméstico que vai ser utilizado, né? Então essa limpeza ela deve ser feita também com água e sabão. Eu também devo colocar, eu posso utilizar essa solução de hipoclorito, né, para higienizar esse local, enxaguar essa área para depois fazer uso então para preparar o meu alimento, né? Quando a gente fala na preparação do alimento em si, a gente então deve ter cuidado com essa higienização da superfície, dos utensílios e o próprio cozimento dos alimentos, né? Então, quando eu faço o cozimento, quando eu cozinho os alimentos, a maior parte dos micro-organismos, eles são sensíveis ao calor e a gente consegue então matar os micro-organismos também nesse contato. Mas a gente precisa tomar cuidado para depois não encostar esse alimento cozido num alimento cru que às vezes não está higienizado, porque acontece o que a gente chama de contaminação cruzada, né? Então eu acabo fazendo com que um alimento que estava higienizado de forma adequada seja contaminado por um outro que não estava higienizado da forma correta ou ainda não tinha sido higienizado. Bom, então dito isso, né, depois de eu higienizar esse alimento, de preparar esse alimento, como é que deve ser a minha alimentação, né? Como é que deve ser a alimentação para um indivíduo que tem doença inflamatória intestinal e que está vivendo, né, como todos nós, essa pandemia, esse momento de isolamento. Eu acho que a questão principal, chave não faça mudanças bruscas nesse momento, né? Não tente experimentar alimentos novos, não faça uma alimentação diferente daquela que você vem fazendo e que vem dando certo, né? Então, aquele time que está ganhando a gente não mexe. Então, se você tem um planejamento alimentar prescrito pelo seu nutricionista, se você tem uma equipe que te acompanha, que sabe do seu histórico, você está com uma função intestinal regular, sem dor, sem desconforto, o ideal é manter essa alimentação nesse período, né? Eu sei que é tentador, né, que todo mundo tem muito trabalho, tem trabalho às vezes trabalho externo, trabalho home office, está trabalhando de casa e ainda está acumulando as funções da casa também, do lar, né? Então, de lavar, passar, cozinhar. E eu sei que é tentador a gente acabar querer trocar, né, o alimento que a gente chama in natura ou minimamente processado, então as verduras, os legumes, um prato de comida bacana, um arroz, feijão, né, uma proteína, uma carne, e trocar às vezes por produtos prontos, né? Então, trocar por alimentos que a gente chama de ultraprocessados. Então, aquele alimento que a gente coloca 5 minutos no micro-ondas e ele já está pronto, né? Então, às vezes, eu não preciso nem lavar a louça, né? Eu já faço consumo do alimento no próprio potinho, no próprio embalagem e já jogo fora, né? Então, eu sei que o gasto de tempo no preparo do alimento é grande, num momento, principalmente, que a gente tem muitos afazeres, né? Mas, por favor, esses alimentos ultraprocessados, eles estão cheios de corantes, conservantes e tem muita gordura, tem muito sal, né? E, com certeza, ela não é a melhor opção, não é a opção mais saudável para ser consumida, né? O ideal é que a gente mantenha uma alimentação saudável, com verduras, legumes, frutas, os cereais, as leguminosas, as carnes, tudo dentro daquilo que você já vem consumindo, daqueles alimentos que você já está acostumado, já está habituado a consumir, né? Se a gente evita mudanças bruscas, a gente evita uma variação, às vezes, da função intestinal, uma ativação de doença, a gente evita a necessidade, às vezes, de ir para um hospital no momento que a gente já tem, né, outras grandes preocupações com pandemia, com Covid-19, tá? Eu gostaria né, mais uma vez parabenizar a AdRio por essa iniciativa, agradecer o convite, dizer que isso tudo vai passar, né, vai melhorar e que a gente vai ter outras oportunidades para se encontrar, de preferência pessoalmente, né, para poder continuar esse bate-papo, tá bom? Obrigada, saúde para todos nós
né? E até uma outra oportunidade.